Então veja só, ele está dizendo aqui, eu vos transmiti aquilo que eu tinha recebido. Quer dizer, nós estamos há 20 anos da morte, ressurreição e ascensão aos céus, há 20 anos de Pentecostes, e São Paulo já está falando de tradição. Sabe por quê? Porque não tinha Bíblia. Havia só o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras judaicas, mas não havia Novo Testamento. E o que é que fez com que nós continuássemos crendo ao longo... Como é que a igreja viveu ao longo desses séculos, desde que começaram a ser escritos os livros, né, do Novo Testamento? Vamos lá. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, os exegetas estão de acordo que é o quê? A primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? O último livro a ser escrito, os exegetas estão de acordo, foi o Apocalipse. Nós temos aqui um arco de tempo de 50 anos. Só para escrever isso aqui levou 50 anos. Não é? Mas são 50 anos em que esses livros foram escritos e estavam espalhados por muitos lugares. Não é? Esses livros estavam espalhados. São João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia. Não é? Sei lá, Marcos escreveu o seu evangelho para a igreja de Roma. Lucas para a igreja dos gregos. E assim por diante. Então, o que é que acontece? As Sagradas Escrituras foram sendo escritas e estavam espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo. Agora imagine só que negócio, o negócio estava lá espalhado na bacia do Mediterrâneo, e para coligir isso tudo, e para fazer uma lista só, e para que tudo virasse um único cânon do Novo Testamento, levou quantos séculos? Só para escrever levou 50 anos, para terminar o debate levou pelo menos 2 séculos. Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler, do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. E quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Portanto, a igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia. Esse princípio da sola escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé, antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento de um rapaz chamado Martinho Lutero. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero fazer aqui uma resposta, né, ao Lucas Banzoli. Acabei de ver um vídeo dele revidando, né, respondendo ao padre Paulo Ricardo. Onde o padre Paulo Ricardo fala, né, que os primeiros cristãos não tinham a Bíblia como a gente tem hoje. A igreja primitiva não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. Foi isso que o padre disse, né? Que a Bíblia, que a igreja primitiva
não tinha as Sagradas Escrituras como a gente tem hoje. E o padre estava falando, se dirigindo aos fiéis, aos mártires. Quantas pessoas foram martirizadas, né? Foram mortas, que nem mesmo leram o Evangelho. E por que tiveram tanto amor por Cristo? Por quê? Pela pregação da igreja. Então, é nesse contexto que o padre está se dirigindo, né? Você que viu o vídeo do Lucas Manzola aí, ou mesmo do padre Paulo Ricardo, tem um vídeo dele aí que ele fala, olha, a igreja primitiva não tinha a Bíblia que a gente tem hoje. E era o auge da nossa fé. Foi onde a nossa fé foi moldada por uma sociedade, né, por uma igreja lá do início dos primeiros séculos, que não tinha Bíblia como nós temos hoje. Então, o padre estava falando nesse contexto, né? E o Lucas tirou, né, a fala do padre do contexto, dizendo que... Aí ele mostrou, né, a lista dos livros sagrados, dos pais da igreja. Veja, os pais da igreja tinham as Sagradas Escrituras. A igreja tinha, né, as Sagradas Escrituras, não como a gente tem hoje. Até o terceiro século, né, a Bíblia não estava definida ainda. Mas os pais da igreja eram bispos, né? Eles tinham, sim, as Sagradas Escrituras, não como a gente tem hoje, definida. Eles não estavam ainda definida. Até o terceiro século, as Sagradas Escrituras, né, isso é histórico, né, não estava ainda fechado ainda, não estava batido o martelo ainda. Isso é histórico, né? Até o terceiro século não estava ainda definida as Sagradas Escrituras. Então Lucas colocou ali alguns pais da igreja, dizendo, olha, eles falavam das Sagradas Escrituras. Sim, eles falavam das Sagradas Escrituras. Mas o padre estava se referindo à igreja, né? Como todo, os fiéis, os mártires, as pessoas que deram a sua vida, que nem mesmo tinham a Bíblia que a gente tem hoje, que tinha fragmentos, talvez chegasse fragmentos das Sagradas Escrituras na mão de algum riquinho ali, de alguma família rica que tinha ali um evangelho ou os 4 evangelhos, mas não toda a Bíblia que a gente tem hoje é completa, né, definida. Não tinha, não havia isso. Você que é protestante aí, que viu o vídeo do Lucas, vamos falar aqui de homens para homens que querem buscar a verdade, que somos sinceros. Estou me dirigindo aqui a quem quer ser realmente verdadeiro, a quem quer ser sincero. Você acha que o padre Paulo ia dizer isso, que a Bíblia não serve para nada, não, a gente não precisa da Bíblia, a igreja não tinha a Bíblia? Ele estava se referindo aos fiéis, como um todo. Ele estava se referindo àquela sociedade. Por quê? Porque a gente olha para essa sociedade de hoje, todo mundo com a Bíblia debaixo do sovaco, e toda rachada, toda sem fé, toda no relativismo. E quando a gente olha para aquela sociedade que o padre está se referindo lá dos primeiros séculos, não tinha a Bíblia na mão, é isso que o padre está dizendo. Não tinha a Bíblia na mão, mas tinha Deus no coração, a ponto de se deixar morrer por amor a Cristo. Por quê? Porque eles ouviram a pregação da igreja, dos pais da igreja. Agora, os pais da igreja, Lucas, a gente sabe que eles tinham sim as Sagradas Escrituras. É lógico. Aí você colocar lá São Policarpo, Santo Irineu, aí eles citavam muito as Sagradas Escrituras. O padre não negou isso, que eles não tinham as Sagradas Escrituras. O padre está falando da igreja como um todo ali, dos fiéis, dos mártires, que se deixaram morrer. E não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. O padre foi claro na palavra dele. Veja, repito mais uma vez, o padre Paulo Ricardo estava se referindo, né, aos mártires, a igreja se referindo aos fiéis, não às lideranças da igreja, dizendo que elas não tinham, né, as Sagradas Escrituras, dizendo que elas não precisavam das Sagradas Escrituras. Está dizendo que aqueles mártires morreram e não precisaram das Sagradas Escrituras do livro na mão. Por quê? Porque eles tinham no coração, entendeu? Eles não precisaram entregar sua vida a Jesus Cristo, eles não precisaram de ter a Bíblia na mão, como a gente tem hoje. Hoje a gente tem a Bíblia na mão e não entrega o coração a Cristo. Está aí a bagunça que o protestantismo faz na sociedade. Então, faça uma análise. Seja, né, sincero com a fala, né, do padre Paulo Ricardo. Você acha mesmo que ele não sabe que os pais da igreja tinham, né, essas listas, embora não definida ainda? Você acha que eles não tinham as Sagradas Escrituras? A igreja, o magistério tinha, Lucas. O que não tinha, o padre foi claro na fala dele, era os fiéis, os cristãos. Ele fala isso. Os cristãos dos primeiros séculos não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Onde está o erro nisso? Entende? Mas, mais uma vez, o padre estava se referindo
aos fiéis, né? A igreja dos mártires dos primeiros séculos não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Qual é o protestante que não sabe disso? Né? E você usar isso de malícia, o protestante sabe disso. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E eles eram o quê? Melhor do que nós. Foi o tempo de ouro da igreja, como o padre disse. Cheio de mártires, pessoas entregando a sua vida sem ter lido, né, o Evangelho como a gente tem hoje. Muitos não leram o Evangelho, mas ouviram a pregação. Então veja que não é Lucas, não é necessariamente, não é o fato de você ter uma Bíblia, né, para ler, mas sim de você crer em Jesus Cristo. Aquela população dos primeiros séculos acreditavam em Deus tanto que entregava suas vidas. E muitos não liam, não tinham as Sagradas Escrituras. Foi isso que o padre disse. Outro dia você também deformou a fala do padre Paulo Ricardo, e eu fiquei de responder, fazer um vídeo respondendo, e até hoje não fiz. Vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo. Você disse uma vez, né, que o padre disse assim, não debata com os protestantes na Bíblia para não apanhar. Você também deformou também a fala do padre. O padre não disse isso, não debata com o protestante na Bíblia. Não, o padre disse, não debata com o protestante no campo dele. Né, no campo dele. E você usou ali a malandragem, né, para dizer que o padre se referiu, né, não debata com os protestantes na Bíblia que você vai, né, apanhar. Não debata com o protestante no campo dele, porque o protestante fez pergunta, né, e o padre disse assim, não vá para o campo do protestante, porque ele vai fazer uma pergunta, aí o padre diz assim, essa pergunta é uma pergunta de protestante. Acho que o assunto na época foi sobre o batismo, que algum protestante perguntou, onde está o batismo de criança na Bíblia? Aí o padre disse assim, não debata com o protestante no campo dele. Veja, o padre não está dizendo não debata com o protestante na Bíblia, está dizendo não debata no campo dele. No campo dele o quê? Na malícia protestante. Essa pergunta que o protestante fez foi para pegar um católico, né, distraído. Então o padre disse assim, ó, não debata com o protestante no campo dele, no campo da malícia. A mesma coisa, é uma coisa bem parecida com o que o padre disse, foi o que Jesus falou para os discípulos, né, ficar esperto com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque o fariseu faz perguntas semelhantes ao que vocês protestantes fazem. Os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que vocês fazem isso no dia de sábado? Isso não é permitido. Por que vocês comem sem lavar a mão? Ou seja, é esse ponto que o padre quis dizer. Não vá na conversa dos protestantes. Se você não sabe defender sua fé, não entre no campo do protestante. Foi isso que o padre quis dizer. Agora você dizer, não debata com o protestante na Bíblia porque você vai apanhar. Eu fiz até um vídeo com esse título. Eu digo o contrário. Não debata com os católicos na Bíblia que vocês vão apanhar. Onde está a aprovação para o protestantismo nas Sagradas Escrituras, Lucas? Repito, né? Já perguntei a você isso várias vezes. Onde está, né, a aprovação para o protestantismo nas Sagradas Escrituras? Responda aí, Lucas. Faça um vídeo aí respondendo. Onde está essa aprovação? Você defende o protestantismo? Você acha que isso veio de Deus? Mostre para seus colegas a real, né, a realidade. O protestantismo veio de Deus? Mostra para nós nas Sagradas Escrituras, onde o homem pode fazer o que ele quer com a Bíblia desse jeito. Entende? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Repito, o que o padre Paulo Ricardo disse, você deformou. Ele falou que aquela igreja primitiva não tinha Bíblia e eram melhores do que nós. Foi isso que o padre quis dizer. E o padre não disse, não debata com o protestante na Bíblia que você vai apanhar. O padre disse, não debata com o protestante no campo dele. Não vá para o campo dele. Por exemplo, esse vídeo que você fez aí sobre o padre. Você só mostrou documentos católicos. Você só tem coisa para falar da igreja católica. Você não mostrou nenhum documento do protestante. Em 500 anos, qual foi o livro que os protestantes escreveram junto? Qual foi a folha que o protestantismo escreveu junto em 500 anos? Então tudo que você vai fazer é no campo católico. Aí eu desafio você a mostrar o campo protestante, a aprovação para o protestantismo, Lucas. Então o que você está debatendo é no campo católico. Você está falando dos pais da igreja católica, está falando dos escritos católicos, né, da patrística. Cadê a área de vocês? Cadê o fundamento seu? Cadê a aprovação nas Sagradas Escrituras? Cadê a aprovação na patrística? Cadê a documentação protestante para a sociedade, para a próxima geração? Cadê
algum dogma, algum livro, algum ensinamento protestante que vai deixar para a próxima sociedade? Em 500 anos, as igrejas protestantes, né, essas amontoadas de seitas, escreveu uma folha sequer juntos? Isso é igreja? Escrever uma folha sequer junto para deixar para a próxima geração? São incapazes de escrever um texto junto, Lucas. O protestantismo são incapazes de escrever um texto junto. Por quê? Porque são da semente da divisão. É isso aí, Lucas, que eu deixo nesse vídeo. Se você chegar a ver esse vídeo, cara, pode ter certeza que eu estou tratando aqui com respeito e analisando esses pontos. Né? Analisando esses pontos. É isso aí. Para você que não é inscrito ainda nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixe aí o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.